Vamos conhecer agora personalidades que fizeram história e personalidades famosas, todas nascidas no estado de Alagoas. Djavan, nascido na cidade de Maceió. Cantor, compositor, instrumentista e produtor musical. No decorrer de sua prestigiada carreira, já lançou muitos discos e também gravou várias músicas para a trilha sonora de novelas da televisão. Sempre navegando entre o tradicional e o popular, suas músicas fazem a combinação de ritmos e de elementos da musicalidade do mundo todo, seja da América, da África, da Europa. Marta, nascida na cidade de Dois Riachos. Considerada a rainha do futebol, é o maior nome da seleção brasileira de todos os tempos. Na verdade, o maior nome de todo o futebol feminino. Ao longo da carreira, conquistou uma infinidade de títulos: Olimpíadas, Copas do Mundo e outros campeonatos de nível mundial. Já jogou em vários times, aliás, de diversos países, e é uma grande artilheira, tendo feito muitos gols. Por seu desempenho e destaque, recebeu inúmeros prêmios da própria FIFA, inclusive por várias vezes o prêmio de melhor jogadora de futebol do mundo. Graciliano Ramos, nascido numa cidade chamada Quebrangulo, efetivamente um dos maiores escritores brasileiros, criou obras em formatos diferentes, como conto, crônica e romance, e recebeu vários prêmios por seus livros. Também trabalhou escrevendo em jornais e traduziu livros de outras línguas. Além disso, foi eleito prefeito da cidade de Palmeira dos Índios, no próprio estado de Alagoas. E ele que é o autor do famoso livro Vidas Secas. Carlinhos Maia, nascido na cidade chamada Penedo, influenciador digital e humorista, trabalha com a produção de conteúdo para a internet. Fora isso, possui shows de humor em que faz apresentação em palcos teatrais e tem participação como ator em séries de televisão. Cacá Diegues, nascido na cidade de Maceió, está entre os mais importantes nomes do cinema brasileiro de todos os tempos, é um dos fundadores do movimento Cinema Novo. Tornou-se membro da Academia Brasileira de Letras. Como cineasta, desenvolve principalmente as funções de direção e de roteiro e recebeu por seus filmes uma quantidade enorme de prêmios em festivais de cinema do mundo inteiro. Zumbi dos Palmares, nascido numa localidade chamada Serra da Barriga, que pertencia à então capitania de Pernambuco. Hoje corresponde à cidade de União dos Palmares, que pertence ao estado de Alagoas. Há uma versão sobre sua vida. Zumbi nasceu livre e quando criança foi capturado e entregue a um eclesiástico que lhe deu o nome de Francisco. Mais tarde, quando jovem, fugiu e trilhou toda uma saga até tornar-se um dos mais importantes líderes quilombolas da história do Brasil. O quilombo que ele liderou foi o Quilombo dos Palmares, o qual estava entre as principais localidades de refúgio e acolhimento de escravos, com uma grande quantidade de habitantes e toda uma organização, inclusive de funções e de atividades, realmente como um governo, como uma nação. Marechal Deodoro da Fonseca, também conhecido apenas como Deodoro da Fonseca ou Marechal Deodoro. Nascido na vila de Alagoas da Lagoa do Sul, cujo território atualmente corresponde à cidade de Marechal Deodoro, que anos depois foi batizada assim justamente em homenagem a ele, cidade, aliás, que hoje é considerada patrimônio histórico nacional. Integrante da história do Brasil, ele é um militar e político. Foi o primeiro presidente do Brasil, logo após a proclamação da República, que se deu no dia 15 de novembro de 1889. Marechal Floriano Peixoto, nascido na cidade de Maceió, também integrante da história do Brasil. Ingressou na carreira militar, passando por algumas patentes, participou do universo político e foi o segundo presidente do Brasil. Hermeto Pascoal, nascido na cidade de Olho d'Água e criado mesmo na cidade de Lagoa da Canoa, que na época tinha o status de povoado que pertencia à cidade de Arapiraca. Compositor e multi-instrumentista, possui habilidade em uma variedade enorme de instrumentos musicais. No decorrer de sua extensa carreira, já lançou inúmeros discos, recebeu prêmios e possui uma linguagem artística extremamente experimental, criando obras utilizando-se não só dos instrumentos musicais, que aliás domina muito bem, mas também de objetos do cotidiano, de sons da natureza e uma infinidade de elementos.
Zagallo, nascido na cidade de Maceió, um dos nomes históricos do futebol, não só brasileiro, mas sim mundial. Já trabalhou com a infinidade de times diferentes, tanto como jogador quanto como técnico, tendo, aliás, treinado muitas equipes do Brasil e ainda de vários outros países. Participou de uma quantidade enorme de torneios e campeonatos, inclusive conquistando várias Copas do Mundo pela seleção brasileira, sendo um dos poucos futebolistas de todos os tempos a conquistar a Taça da Copa pela seleção do seu país nas diferentes frentes de atividades, na função de jogador, na de treinador e na de membro da equipe técnica. Por fim, quem nasce em Alagoas é alagoano e a capital do estado é a cidade de Maceió. Muito obrigado por assistir ao nosso trabalho. Se gostou, deixa seu like agora. Também vem aqui nos comentários e deixa o nome do estado que você nasceu. Depois, aproveita que está aí bem agora e alimenta sua curiosidade assistindo mais um vídeo nosso.